A semana termina com muita atenção para a chuva no sul do país, principalmente em Santa Catarina. A combinação entre áreas de instabilidade e a entrada de umidade do oceano mantém a chuva frequente, em alguns momentos, com forte intensidade. O maior alerta fica para Santa Catarina, especialmente o leste do estado, onde há risco de volumes elevados, alagamentos e outros transtornos. No Paraná e na metade norte gaúcha, também há previsão de temporais, com raios, rajadas de vento e granizo localizado. Enquanto isso, o interior do Brasil enfrenta um cenário completamente diferente. Calor, tempo seco, umidade muito baixa e risco elevado para queimadas. E atenção também para quem está no litoral. O mar segue bastante agitado na região sul, com ondas próximas dos 3 metros entre o estado gaúcho e Santa Catarina. E essa agitação avança para o litoral do sudeste durante o fim de semana. No sul, a sexta-feira será de tempo bastante instável em Santa Catarina e também no Paraná. Desde cedo, a previsão de chuva moderada a forte, principalmente na faixa leste e no litoral dos estados. Ao longo do dia, as pancadas avançam por mais áreas, com risco de temporais no centro-sul e leste do Paraná, além de Santa Catarina e também no norte gaúcho. O estado catarinense merece atenção especial. A chuva pode persistir por várias horas e provocar acumulados elevados, principalmente na faixa litorânea, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e áreas próximas à Serra Geral. No estado gaúcho, a chuva fica mais concentrada na metade norte e na faixa litorânea. Já nas demais áreas, o tempo tende a ficar mais estável. Além dos temporais previstos, é importante acompanhar também a situação dos rios. No Rio Grande do Sul, algumas bacias já estão sensibilizadas pelas chuvas anteriores, e com novos volumes previstos, há possibilidade de elevação dos níveis. E em Santa Catarina, a persistência da chuva aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos em algumas áreas. E o mar continua bastante agitado na faixa litorânea da região. No sudeste, a sexta-feira marca uma mudança no tempo, principalmente na faixa leste da região. Em São Paulo, o dia começa mais quente, mas o avanço de uma frente fria no oceano provoca uma virada nos ventos e aumenta a nebulosidade em algumas áreas. A chuva começa pelo Vale do Ribeira, Litoral Sul e Baixada Santista, de maneira fraca, moderada e pontualmente mais forte. E depois, avança para Grande São Paulo, Sorocaba, Litoral Norte e outras áreas do leste paulista, porém com menor intensidade. No Rio de Janeiro, a mudança acontece mais entre a tarde e a noite, com aumento da nebulosidade e chuva em diferentes áreas do estado. E na zona da Mata e leste mineiro, além do sul do Espírito Santo, também há previsão de chuva. Já no interior paulista e em grande parte de Minas, o cenário é bem diferente. O calor e o tempo seco predominam. No norte do país, as pancadas de chuva ficam mais concentradas principalmente em áreas do Amazonas, Roraima, oeste de Rondônia e noroeste do Pará, com risco de temporais em alguns pontos. Já nas demais áreas, o tempo segue mais seco. No nordeste, a chuva diminui em comparação aos últimos dias. No litoral de Sergipe, a previsão de chuva moderada a forte, e de maneira mais fraca em alguns trechos de Alagoas, litoral do Maranhão e também do Piauí. Já no interior, o destaque é o tempo quente e seco. No centro-oeste, o calor e o tempo seco também predominam. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso do Sul terão muito sol e temperaturas elevadas, com máximas que podem ficar entre 3 e 5 graus acima da média em algumas áreas. Apenas o sul de Mato Grosso do Sul tem possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. E o calor começa a ganhar ainda mais força no interior do país, com vários dias consecutivos de sol, pouca chuva e temperaturas acima da média, principalmente na região central e em áreas do interior do sudeste. A umidade do ar pode ficar entre 12% e 20% em algumas áreas de Mato Grosso, Goiás e Triângulo Mineiro. E essa combinação de calor, vegetação seca, vento e baixa umidade deixa o ambiente muito favorável à ocorrência de queimadas. Em Florianópolis, máxima de 18 graus nesta sexta e de até 20 em Curitiba. Em São Paulo, as temperaturas podem chegar até os 25 e até os 27 no Rio de Janeiro. Já em Belo Horizonte e em Brasília, calor de 30 graus. A sexta-feira exige atenção para riscos bem diferentes no país. No sul, continue acompanhando os alertas para chuva forte, temporais e a situação dos rios. No litoral, respeite as condições do mar e evite áreas expostas à agitação marítima. Já no interior do país, o cuidado é com o calor, a baixa umidade e o risco de incêndios. Portal William. Como se formam os relâmpagos? Entenda como ocorre uma das manifestações mais impressionantes das tempestades e quais cuidados devem ser tomados. Os relâmpagos são fenômenos elétricos que acontecem principalmente dentro de grandes nuvens de tempestade. Eles são acompanhados pelo trovão, que é o som produzido pela rápida expansão do ar aquecido pela descarga elétrica. Como um relâmpago se forma? Dentro de uma nuvem de tempestade, existem fortes correntes de ar que fazem com que gotas de água, cristais de gelo e pequenas partículas de gelo colidam constantemente. Essas colisões provocam uma separação de cargas elétricas dentro da nuvem. Com o tempo, regiões da nuvem ficam com diferentes concentrações de cargas.
Quando a diferença elétrica fica suficientemente grande, ocorre uma descarga elétrica, que pode acontecer dentro da própria nuvem, entre nuvens ou entre a nuvem e o solo. Essa descarga é o relâmpago. E o que é o trovão? O relâmpago aquece o ar ao seu redor de maneira extremamente rápida. Esse aquecimento provoca uma expansão repentina do ar, produzindo uma onda sonora. É esse som que ouvimos como trovão. Como a luz viaja muito mais rapidamente do que o som, primeiro vemos o relâmpago e, alguns segundos depois, ouvimos o trovão. Quais são os riscos? Os relâmpagos podem provocar incêndios, danos em equipamentos elétricos, quedas de árvores e ferimentos graves ou até mortes quando atingem pessoas ou estruturas. Por isso, durante uma tempestade com raios, é importante procurar abrigo. Cuidados durante uma tempestade com raios. Procure permanecer dentro de uma edificação segura. Evite áreas abertas, campos, praias e locais descampados. Não fique próximo a árvores isoladas, postes ou estruturas metálicas. Evite permanecer em piscinas, rios, lagos ou outras áreas com água. Mantenha distância de janelas e portas durante a tempestade. Evite utilizar equipamentos conectados diretamente à tomada. Se estiver dirigindo, permaneça dentro do veículo, desde que esteja em um local seguro. Nunca toque em fios elétricos caídos. Fique atento aos alertas. Quando houver previsão de tempestades, acompanhe os alertas meteorológicos e as orientações dos órgãos oficiais. Ao perceber a aproximação de uma tempestade com raios, não espere o primeiro trovão para procurar proteção. A melhor medida é buscar abrigo assim que a tempestade se aproximar. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. Como se formam os raios e quais são os cuidados? Descargas elétricas podem ocorrer dentro das nuvens, entre nuvens ou entre a nuvem e o solo. Os raios são descargas elétricas de grande intensidade que acontecem principalmente durante tempestades. O fenômeno pode ocorrer dentro de uma mesma nuvem, entre duas nuvens ou entre uma nuvem e o solo. Como um raio se forma? Dentro das grandes nuvens de tempestade, existem fortes correntes de ar e partículas de água e gelo que se movimentam constantemente. A colisão entre essas partículas provoca uma separação de cargas elétricas dentro da nuvem. Com o desenvolvimento da tempestade, a diferença entre as cargas pode aumentar até atingir um nível suficiente para provocar uma descarga elétrica. Essa descarga é o raio, que pode percorrer grandes distâncias em uma fração de segundo. Quando a descarga acontece entre a nuvem e o solo, o raio pode atingir árvores, postes, edificações, veículos e até pessoas. Qual é a diferença entre raio, relâmpago e trovão? Embora os termos sejam frequentemente utilizados como sinônimos, existe uma diferença. Raio é a descarga elétrica. Relâmpago é a manifestação luminosa produzida pela descarga. Trovão é o som provocado pela rápida expansão do ar aquecido pelo raio. Por isso, primeiro vemos o clarão do relâmpago e depois ouvimos o trovão. Quais são os riscos dos raios? Uma descarga elétrica pode causar ferimentos graves, queimaduras, incêndios, danos em equipamentos elétricos e até mortes. Mesmo que a tempestade pareça estar distante, ainda existe risco de descargas elétricas. Cuidados durante uma tempestade com raios. Procure abrigo dentro de uma edificação segura. Evite permanecer em áreas abertas ou descampadas. Não fique próximo a árvores isoladas, postes ou estruturas metálicas. Evite piscinas, rios, lagos e outros locais com água. Mantenha distância de janelas e portas. Evite utilizar equipamentos elétricos conectados à tomada durante a tempestade. Não toque em fios elétricos caídos. Se estiver dirigindo, permaneça dentro do veículo em um local seguro. Atenção aos alertas meteorológicos. Durante períodos de tempestades, acompanhe os alertas meteorológicos e as orientações dos órgãos oficiais. Ao perceber a aproximação de uma tempestade, procure abrigo imediatamente. Não é necessário esperar o primeiro raio ou trovão para se proteger. Portal William, informação direta e confiável. Portal William. Como se forma o granizo e quais são os cuidados?
Fenômeno ocorre principalmente durante tempestades e pode causar danos a veículos, telhados, plantações e estruturas. O granizo é um fenômeno meteorológico que ocorre principalmente durante tempestades fortes. As pedras de gelo podem apresentar diferentes tamanhos, e quando a tempestade é intensa, podem provocar prejuízos e representar risco para a população. Como o granizo se forma? O granizo se forma dentro de grandes nuvens de tempestade, principalmente as cumulonimbus. No interior dessas nuvens existem fortes correntes de ar ascendentes. Elas conseguem transportar pequenas gotas de água para regiões muito frias, onde essas gotas congelam. À medida que a pedra de gelo permanece dentro da nuvem, novas camadas de água congelada podem se acumular sobre ela. Quando a pedra fica pesada demais para ser sustentada pelas correntes de ar, ela cai em direção ao solo. Por isso, o tamanho das pedras de granizo pode variar bastante. Quando o risco de granizo é maior. O granizo está associado principalmente a tempestades com forte desenvolvimento vertical, grande quantidade de umidade e intensas correntes de ar dentro das nuvens. Em alguns casos, a queda de granizo pode acontecer acompanhada de chuva intensa, raios e fortes rajadas de vento. Quais danos o granizo pode causar? Dependendo do tamanho e da intensidade da queda, o granizo pode provocar quebra de telhas e danos em telhados, avarias em veículos, danos em janelas e vidros, prejuízos em plantações, queda de árvores e galhos, danos em estruturas e equipamentos, ferimentos em pessoas e animais. Quais cuidados tomar durante uma chuva de granizo? Durante a queda de granizo, procure permanecer em um local fechado e protegido. Mantenha distância de janelas e portas de vidro. Não permaneça em áreas abertas. Proteja veículos em local coberto antes da chegada da tempestade, quando houver tempo e segurança para isso. Recolha objetos que estejam em áreas externas e possam ser danificados. Não tente sair durante a queda intensa de granizo. Após a tempestade, tenha cuidado com telhados, vidros quebrados, árvores e estruturas danificadas. Nunca toque em fios elétricos que tenham caído durante a tempestade. Acompanhe os alertas meteorológicos. Em períodos de instabilidade, acompanhe os alertas meteorológicos e as orientações dos órgãos oficiais. A previsão antecipada pode ajudar a população a proteger veículos, animais, equipamentos e outros bens antes da chegada da tempestade. Portanto,